longo, totalmente sem tempero nenhum, sem autenticidade, parece um lero-lero, tem cara de Wikipedia misturado com anos 70 de comunicação, não é? Olha, recentemente eu fiz uma viagem, fiquei muito fascinado, foi muito legal, muito bacana, e eu quero muito que você me ouça, e não é? Tem aquele não acontece isso com vocês? Quantas pessoas não falaram, não vou usar esse negócio de IA aqui no marketing, só sai porcaria? Essa é a realidade. Se você pegar uma ferramenta e usar de qualquer jeito, a primeira tentativa é como? É péssima. Isso em qualquer ferramenta de CRM que vocês usaram. Se vocês não usarem aqui RD Station da maneira entendendo o funil, o que acontece com seus leads? Não há conversão, não há funil estruturado. É a mesma coisa, tá? Então é como a máquina de datilografar, vai sair groselha, não é? Se você usar o computador como uma máquina de datilografar, vai sair um resultado ruim. Então aqui eu vou dar uma liberdade só para explicar um conceito pequeno de prompting, de IA, e que vocês podem fazer com AI, tá bem? A gente não tem que explicar o nosso estilo para AI, falar, olha, eu sou um CEO, eu uso muito preto, eu gosto muito do Japão, eu sou o cara mais cyberpunk, sou gamer, e uso um tom mais informal. A IA não consegue entender, isso não é suficiente. Se você der esse briefing para o seu redator, é suficiente? Não é suficiente. Você precisa dar exemplos, não é? É o que o pessoal chama de few shots, não é? Few shot. E quem entende de few shot prompting? Esse é mais? Pessoal, isso aqui não tem nada a ver com programação, nada a ver com plataforma. Few shots, zero shots, esses mecanismos, chain of thoughts, são mecanismos básicos de prompting. Vocês são obrigados a entender, não é opcional a enxergar, e não é nada difícil, tá? Eu sou professor, né? Eu faria uma aula dessa em 4 horas, ou em 8, e eu vou mostrar aqui em 5 minutos o que é isso aqui. Deixa eu pegar. A ideia é que você quer fazer post do LinkedIn, ou das mídias sociais, ou da newsletter, separa 10 exemplos que vocês já têm, que vocês escreveram, e que tiveram um resultado surpreendente. Separa 10 delas, isso é, que um ser humano escreveu. Pega isso que o ser humano escreveu, e aí você escreve uma base. Você fala, olha, essa newsletter daqui, eu escrevi pensando nisso, nisso e nisso, com esse conceito, pensando em atingir esse resultado no cliente, no leitor. Separa 10, é como se você estivesse dando 10 briefings para 10 e-mails que você já fez, e você vai mandar isso para o GPT falando, olha esse e-mail que eu escrevi baseado nessa ideia, olha esse e-mail que eu escrevi baseado nessa ideia. Então, para cada base de e-mail você tem uma newsletter, para cada base de e-mail você tem uma newsletter. Tudo isso que eu estou escrevendo, ser humano escreveu, você escreveu, você já escreveu 10, pega 10 posts, pega 100 posts das suas mídias sociais, e dá para ele como exemplo, e explica qual era a intenção. Aí depois você vai fazer um 11º. Então aqui ó, esse é um exemplo de uma newsletter minha que fez sucesso. Esse é o Naval Ravikant, e bem, ele é um desses angel investors, co-founder, CEO, um monte de coisa do Vale do Silício, riquíssimo, né? Um bilionário. E ele tem um conselho que eu gostaria muito de dar para vocês, né? O grande conselho dele, muita gente pergunta, como que eu crio um funil, como que eu faço uma startup, como que eu cresço no B2B, como que eu trabalho melhor CRM, e ele dá esse conselho aqui, ó, rejeite a maioria dos conselhos, né? Acho que para empreendedor, para quem está em gestão, etc., uma dica muito boa é essa: ouça tudo que eu vou falar, tudo que o Guilherme vai falar, pega tudo isso que a gente está falando, você joga fora a maioria e usa aquilo que realmente faz sentido para você. Eu peguei isso aqui e escrevi uma newsletter, muito legal, eu escrevi. Aqui, pessoal, não precisa ler, tá? É só para dar um exemplo. Eu escrevi essa newsletter pensando nisso, porque muita gente pede dica de carreira em tech. Paulo, como que eu aprendo IA? Paulo, eu devo aprender a programar? Qual das carreiras de back-end e front-end eu devo estudar? E eu falo, olha, eu posso te dar, mas você que tem que encontrar o seu caminho. Eu pensei nisso e escrevi esse e-mail, tá certo? Esse e-mail foi o Paulo que escreveu. E aqui tá, ó, e aqui tá a minha ideia, meu conceito. Aqui de novo, o Paulo pensou. Eu pensei nisso aqui, eu tenho um assunto, eu quero explicar às pessoas como navegar nessa incerteza de um monte de conselho, porque o que a gente mais ouve hoje em dia é conselho, né? Todo mundo tem uma opinião sobre a empresa de vocês, sobre o que fazer no time de gestão, sobre quais são as OKRs melhores para o seu time. Você tem que migrar de sistema, tem que migrar. Todo mundo tem opinião.
como que a gente trabalha com isso? Aí eu falei, cito Naval Ravikant, esse termo. Esse foi o meu brainstorm, meu briefing. E aí eu peguei várias newsletters dessa, que eu já escrevi, e os briefings, e fui dar para o meu redator estagiário júnior. Falei, olha tudo que eu já escrevi, tudo que eu já fiz aqui. Aí você faz isso para 10. Isso é o few shots. Você dá alguns exemplos para a inteligência artificial. Você dá para esse brainstorm, para esse briefing, eu podia ter chamado de briefing de base. Para esse briefing eu fiz esse e-mail, para esse briefing eu fiz esse e-mail, para esse briefing eu fiz esse e-mail. Aí o que você pede para o seu estagiário? Você fala, agora com esse briefing novo, gera um novo e-mail. Ele tem que aprender o seu estilo não falado, por exemplos. É igual a pessoa aprende, gente. Não é por ordem. Agora você escreve um e-mail bem bolado, hein? Com sátiras e super bacana. Não é assim que a gente ensina. A gente ensina por exemplos. Você repete vários exemplos até que a pessoa saca pelas analogias que funcionam ali nas suas redes neurais, não é? Então, eu peguei um novo e-mail. Eu quero escrever um e-mail para o pessoal da RD, falando sobre IA, o uso no marketing, fazer uma analogia com o humano no loop, que é um conceito que eu gosto, e fazer com a minha viagem ao Japão, ao perceber que a tecnologia, o computador, o digital, só aparece mesmo onde é necessário, tá certo? Se você pegar essa base do e-mail e mandar sem os exemplos, sai aquela groselha. Mas se você mandar com os exemplos, no chat GPT, ele já vai ficar mais interessante. Ele já vai pegar o meu estilo, que o meu estilo conversa com perguntas, com ponto de interrogação, e ele tenta provocar, e assim por diante. Mas melhor ainda, se você souber mais de IA, e usar mais de IA, eu aqui usando o Claude para mim, para o meu estilo, é o melhor resultado. Ele até percebe que eu uso muito a primeira pessoa. Eu não precisei falar, escreva um e-mail na primeira pessoa do singular. Pelos exemplos, ele percebeu, olha, eu acabei de voltar do Japão. Ele inclusive percebeu que o Japão seria um tema, eu começo por essas pegadas do storytelling, ele percebeu e jogou para cima. Sem eu ter que falar, olha, começa pela parte mais interessante, o e-mail. Ele sacou que eu começo os e-mails com um gancho já interessante. Espera aí, o Japão digital não é o que eu espero? Isso aqui eu não escrevi nada, mas eu dei tantos exemplos para ele de como eu provoco a audiência, vocês, que agora ele sabe usar o meu tom de voz. Eu não falei para ele qual era o meu tom de voz, eu só dei exemplos. Gente, isso aqui é uma técnica básica do básico. Tem gente aqui que sabe que está falando, pô, isso que o Paulo está falando, eu estou cansado de saber. Mas é justo isso que eu estou mostrando. Se a gente não dominar a ferramenta, vai ser que nem chave de fenda e tudo vai virar parafuso. Não é? Tem várias ferramentinhas. Você precisa aprender o kit inteiro para saber onde usar com cuidado. Para levar para casa, estude os funcionamentos da IA. Tenha o humano no loop. O ser humano, a gente não vai ter substituições em algumas funções. A gente tem o humano no meio e a IA ajudando a gente, não é? IA para marketing. Você precisa começar a usar IA no que você já faz no dia a dia. Não fica pensando em plano mirabolante de colonizar Marte. Tem um monte de problema aqui. Vamos atacar os problemas aqui que a gente já tem no dia a dia. Usa IA onde você já tem um problema. E eu vou deixar um convite para vocês conhecerem a FIAP, que está cada vez mais próxima desses outros universos, não só da programação e do coder. E tem esse podcast que a gente grava, que é o IA Sob Controle, com CEO, com CTO, um monte de gente bacana de tecnologia. E o Guilherme agora que vai entrar, vai juntar isso com a temática mais próxima da vida do marketing, que eu já estou um pouco. Tem desde a expectativa do CEO, CMO, até como você liderar com essas ferramentas, tá bem? Então eu vou chamar o Guilherme aqui com a gente. Obrigado, muito obrigado.